Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, minha gente. Muita paz, saúde, alegria de Jesus, alegria da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. É muito bom demais poder estar aqui nesta manhã especial do Agir de Deus. Lembrando que é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, o Agir de Deus aqui pela Marumbi AM de Curitiba. Eu sou o pastor Edson Nogueira, há mais de 20 anos aqui com vocês, hein? Que bom estar aqui em mais um dia de alegria, mais um dia de fé, de realizações, que é bom demais poder dormir, acordar, estar com vida e estar aqui para levar a fé, a esperança, o momento da oração. E hoje é sexta-feira, minha gente, sextou, hein, como diz a galera aí. Sexta-feira abençoada, hein? Que beleza, que bom que chegamos na sexta-feira. E vamos orar daqui a pouco, hein? Antes das 9, hein? São 8h39, antes das 9 da manhã. Queremos fazer uma prece poderosa, oração da fé. Então já prepara aí o seu copo com água. Você que gosta da oração pela água, separe a sua água, separe seus documentos, protocolo de aposentadoria, de alguma causa que você tem para resolver. Pega aquela pasta de documentos que você está separando aí para a oração. Então nós vamos orar, apresentar tudo a Deus, tudo. Como diz aquela canção, aquele hino, tudo entregarei, sim, Senhor Jesus, bendito, tudo entregarei. Vamos entregar tudo nas mãos do Todo-Poderoso. Graças a Deus, é muito bom estar com vocês nesta manhã, é muito bom saber que Deus tem cuidado de nós. Quando você se reveste das armaduras de Deus e você protege a sua mente, o seu coração, a sua vida, Ele te livra, Ele te guarda todos os dias da sua vida. As armaduras de Efésios 6:10 que você conhece. Então, proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos, proteja o seu coração, proteja a sua vida e Deus vai fazer a parte dele. Então, a nossa parte nós podemos fazer. A parte de Deus é o impossível. O possível nós fazemos. Nós fazemos muitas coisas, mas Deus ele é especialista em realizar milagres. E milagres não se explica. Por isso ele é o Deus do impossível, é o Deus das causas impossíveis. Ele é o médico dos médicos, ele é o advogado dos advogados, ele é o Deus das causas impossíveis. Haveria algo impossível para Deus? Não há. Ele faz infinitamente mais, ele vai além das suas expectativas. Aquilo que você não viu, não ouviu, nem chegou na sua mente, no seu coração, é o que ele tem para você. E nós cremos em milagres, nós cremos em Deus, nós cremos neste amor do Pai que excede todo o entendimento, nesse Deus que não tem filhos privilegiados. E ele não desiste de você. As pessoas desistem de você, de nós, mas Deus não desiste de você. Você acredita nisso? Ele não desiste, porque ele já te amou primeiro, ele já te amou. Mesmo que você não entenda isso, ele já te amou e ele não desiste. Todo dia é um novo dia. E ele olha para você e diz, lá vai o meu filho, lá vai a minha filha, não temas. Não tenha medo, eu estou com você todos os dias da sua vida. E o medo, ele traz sensações de enfermidades, de dores, de insônia, tantas coisas esse medo traz até você. Por isso é importante você orar e falar com Deus. Por isso é importante você ler a palavra. Pastor, eu leio, mas eu não entendo nada. Continue lendo. O Espírito Santo vai se revelando a nós de uma maneira sobrenatural e poderosa. Você tem que perseverar, continuar, continuamente. Leia em voz alta, leia anotando, leia com reflexão, leia sem pressa. Você pega um capítulo por dia, um versículo por dia e você vai tendo vontade de continuar falando com esse Deus através da palavra. Você quer que ele fale com você? Leia a palavra. E quando você lê a palavra, ele fala com você. Você fala com ele e ele fala com você. É recíproco. Você precisa ouvir
e você precisa falar. É isso que fazemos. É isso que Deus tem feito na nossa vida. Por isso não queremos ser abençoados sozinhos. Queremos que você também seja muito abençoado. Quem tem a bênção quer compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos. Você dá bom dia, você dá boa tarde, você dá boa noite. Você é uma pessoa leve, alegre, feliz. Você não é pesado, cansado. Você eleva o seu semblante. Você olha para o céu, para o alto, para cima. Isso não é arrogância. Isso é entender o Deus que você serve. Olha para o alto, é de lá que vem o seu socorro. Mas e as pessoas? Ele usa situações para abençoar a sua vida. Então, quando você se conecta com Deus, quando você está na frequência certa com Deus, quando você está nessa sintonia certa, Ele fala com você e você entende o que Ele fala. Sabe quando você liga o rádio e você não acha a frequência? Não fica um barulho? Você quer até desligar? Quando você acha a frequência, você ouve nitidamente. É isso que Deus faz. Ele quer falar com você nitidamente, sem barulho. Nada pode interferir, nada pode atrapalhar, nenhum ruído. Com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia frutífero, com muitas colheitas e muito abençoado. E continue plantando e continue colhendo, porque a bênção é grande e o milagre só está começando nesta manhã, pastor Edson. Exatamente. E você falando, eu lembrei de ontem. Ontem. O que aconteceu Coisa ontem? Boa. Ontem, às 22 horas, eu realizei a grande live. Sim. É isso mesmo. Agora, nas terças e nas quintas, às 22 horas, estou realizando live no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Então, se você quer, a qualquer momento, a gente aparece na tela lá do seu celular. A qualquer momento, O de repente chega. Repente, sem você esperar. De repente a bênção chega. De repente você é abençoado. De repente o pastor Edson chega para manifestar. Deus é bom, né? Tem que estar, né? Tem que aproveitar, de Deus, né? Tem que aproveitar todas as portas, oportunidades, né? Tem que, como disse agora há pouco uma ouvinte, que ela escreveu aqui, que ela fala com a Alexa dela, a Alexa obedece. E ela disse que tem que aproveitar a tecnologia para as coisas boas, para fazer o bem. É isso mesmo, exatamente. Então, e ontem eu falei justamente sobre sementes, né? Que existem vários tipos de sementes, né? De semente. Eu falei ali, por exemplo, a fé é uma semente, né? A própria palavra de Deus é uma semente. Está escrito aqui no livro de Mateus, né? Se você ver aqui em Mateus, fala justamente sobre o semeador. Então, sementes. Então, quando você estava falando assim de alegrar as pessoas, então a alegria também é uma semente. Então, você planta alegria na vida de alguém e você vai colher alegria. Então, se você quer um lar abençoado, você tem que plantar coisas boas. Se você quer ter unidade no seu casamento, plante unidade, né, nos casais, falando coisas boas, propagando coisas boas. O problema de muita gente é que ela só propaga a parte ruim, a parte negativa, né? Ela tem que propagar as coisas boas. Hoje a gente sabe que existe mais pessoas generosas do que não generosas. Existe mais pessoas do bem do que do mal, né? O mal sempre vai ter, mas acreditamos que a maioria é do bem, entendeu? Então são sementes. Sim. Você quer paz no seu lar? Então semeie paz dentro do seu lar. Semeie. Você quer unidade, união, harmonia? Plante essas coisas. Existem inúmeros tipos de sementes que você pode plantar. Indo para a agricultura, vamos supor, se você tem sementes de soja e planta soja, vai nascer soja. Se planta milho, vai nascer milho, obviamente. É óbvio, né? Você plantou a semente de algo, vai nascer aquilo ali. Tá certo? Então tudo é semente. Então você que nos recebe aí de segunda a sexta-feira na sua casa, de manhã, outros nos recebem em outros horários pelo canal do YouTube. Então nós estamos semeando a semente da palavra, a semente que gera fé, que gera esperança, não é? Então são sementes. Então você quer amor. O que você quer? O que você quer colher? Eu perguntei ontem na live, né? O pessoal da live participa bastante, assim, eles escrevem na hora ali, né? Então, a pergunta é, o que você quer colher? Então, o que você quiser colher, você vai ter que plantar. Você tem que plantar a semente específica.
Quando você fala em fé, quando você fala em semente, eu lembro em bondade, em benevolência, em ser misericordioso, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Eu lembro do dia mau, eu lembro do dia bom, porque sempre tem o dia bom e sempre tem o dia mau. Então, se você semeia em pessoas, em vidas, e você não quebra relacionamentos, um dia você precisa daquela pessoa. O mundo é assim. Você precisa de gente, você precisa de pessoas. Nós lidamos com pessoas. Talvez você não anda com pessoas, talvez você se isolou de um tempo para cá. De uns momentos, de uns meses, você começou a se isolar, como o pastor Edson ministrou essa semana, para você não quebrar relacionamentos. É muito importante você não quebrar relacionamentos, você tem que aprender a semear em vidas, em pessoas. Eu fico imaginando aquela pessoa um dia muito bem e muito transformada e você precisando dela. Eu já passei por várias, inúmeras, incontáveis situações em que eu precisei de pessoas. E quando você precisa de pessoas e não quebra pontes, sabe? Aquela pessoa que quebra pontes. Imagina, pastor, aquela pessoa eu não quero ver, naquela rua eu não quero passar, naquela cidade eu não volto mais, naquele bairro eu nunca mais passo lá. Isso é ruim, isso é maligno, isso é péssimo, isso adoece. Então a pessoa começa a ficar doente, porque ela quebrou relacionamentos. E um dia, aquela pessoa vai ser benevolente para com você. Um dia, Deus transforma o coração daquela pessoa e ela vai ser a pessoa que vai te estender a mão. Pense nisso. Pense nisso. Quem sabe você trabalhou numa empresa e você saiu daquela empresa e você quebrou um relacionamento. Está na hora de voltar lá. Não é se prostrar, queridos. É entender que você quebrou uma ponte e ali você precisa consertar algumas coisinhas. Relacionamentos familiares, a gente vê isso toda hora, todo dia. Não quebre relacionamentos. Pastora, mas foi a pessoa que fez mal para mim, foi a pessoa que errou comigo, foi a pessoa que me prejudicou. E daí? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Então, ser misericordioso é uma semente. Ser compassivo é uma semente. Ser flexível é uma semente. Então, mesmo que aquela pessoa prejudicou você, essa peleja não é sua. Deixa Deus pelejar. Deixa Deus resolver, deixa Deus fazer, deixa Deus cuidar daquele coração. Então, ser livre, leve, é uma semente. É uma semente. E hoje, no mundo em que estamos, pessoas estão quebrando relacionamentos. Pessoas estão se afastando daquilo que Deus ama. A imagem, a semelhança dele. São vidas. São vidas, são pessoas. Então isso é uma semente. Cure os seus relacionamentos. Cure os seus relacionamentos. Isso é forte. Exatamente. E na Bíblia aqui, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 3, diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então você veja bem que o semeador ele saiu a semear. Sim. E aqui ele encontrou 4 tipos de terrenos. É aqui que está o detalhe. E esses terrenos representam o coração das pessoas, a receptividade das pessoas.
Tanto é que, usando aqui a comparação do rádio, as pessoas que têm alegria, boa receptividade para nos receber na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, nos ouvindo, seja agora de manhã pelo rádio ou em outro horário no canal do YouTube, se elas se sentem receptividade, então certamente tem coração bom, nos recebendo a palavra, o ensino, a instrução, e essa pessoa tem tudo para ser muito abençoada, porque ela está recebendo com alegria. Tanto é que quando você está recebendo uma instrução de alguém, você não está gostando de quem está dando instrução, e muito menos do conteúdo, você até nem guarda que não estava gostando, a pessoa talvez está num lugar, mas com a mente em outro lugar. Isso é provado psicologicamente. Né? Se você está assistindo algo, ouvindo algo, presencial ou à distância, mas não está interessado naquilo ali, né? Então o que acontece? Então você não vai crescer, porque você não está nem prestando atenção, você não está interessado e talvez esteja ouvindo, não é o nosso caso agora, mas talvez você está ouvindo alguma coisa, talvez só porque precisa de algo, tipo assim, às vezes a pessoa está fazendo uma faculdade à distância e tem a famosa aula online que virou comum hoje em dia, né? E de repente ela liga lá e deixa o professor falando, mas ela não está nem prestando atenção no que o professor está falando, e depois ela não sabe por que foi mal naquela prova, porque ela não estava prestando atenção. Tá revelando, irmão? Estou revelando aqui. Você está entendendo? Então, essa é a verdade. Mesmo as mulheres que têm mais algumas habilidades a mais que o homem, elas podem fazer um monte de coisa, mas se mentalmente ela não estiver concentrada e recebendo ali, mesmo que o professor não seja aquele professor, né? Às vezes a voz não ajuda, um monte de coisa. Sério? Como é que você sabe? Eu fiz faculdade à distância também. Tá sabendo tudo? Tô sabendo hoje? tudinho. Que o negócio funciona. Então, veja bem, então, essa é a verdade. Né? Agora, eu recebo algumas mensagens aqui, a pessoa diz assim, pastor Edson, pastora Eva, que alegria recebê-los em casa, estou tomando meu cafezinho, eu sinto que vocês estão aqui comigo à mesa, ouvindo. Então, quer coisa melhor que isso? Até o café dela vai ficar gostoso, o pãozinho, se for francês, vai ficar aquele pãozinho delicioso. Se é caseiro, então, meu Jesus, então tudo fica bom quando você tem prazer em receber uma semente da fé, a semente de uma instrução espiritual, ou até mesmo um ensinamento de faculdade e outros assuntos também, não é só na questão espiritual, em todas as áreas. Gostou? Gostei. Eu tô lembrando de uma semente que eu ganhei da minha irmã, que eu fui lá em Piraí. Ela me deu uma semente de girassol. E eu coloquei 3 no vaso, né? Aí eu liguei para ela e falei, será que eu fiz certo? Eu coloquei muito? Ela falou assim, não, você coloca uma semente e ela tem que ficar em pé. Eu falei, nossa, sério? Porque senão elas vão nascer de lado e ainda uma vai atrapalhar a outra. Olha que forte, olha que sério. Girassol é metido, né? Eles gostam de ficar, né? Pezinho, aí assim. Ela disse que eu tinha que pôr uma em pezinho ainda. Eu falei, fiz tudo errado. Então, a semente, ela tem que estar numa terra boa. Numa terra frutífera, bem adubada, bem cuidada, bem zelada. Você não pode sufocar a semente. Olha que incrível. Jesus falava por parábolas. Isso aqui você não vai esquecer nunca mais. Quando você for semear, você tem que estar em pé, se posicionado, dar o nome para a sua semente. Essa semente representa a minha saúde. Essa semente representa a faculdade do meu filho. Essa semente representa a minha viagem para os Estados Unidos. Essa semente representa os meus dons espirituais. Essa semente representa a minha viagem. Deus vai me usar poderosamente para ganhar almas naquele lugar. Essa semente representa grandes colheitas. Isso é fé. Tudo isso é fé. Agora você joga uma semente naquele vaso de qualquer jeito. Tem vaso que você olha em alguns lugares, em alguns escritórios. Não, isso não existe mais. Mas antigamente tinha muito. Você chegava lá, estava cheio de bituca de cigarro, de papel de bala, papel de chocolate. Aquele vaso estava sujo, aquela terra estava ali pedindo água. Então Deus, Ele nos chama a essa responsabilidade. Semear numa terra boa. E o semeador saiu a semear. Ele saiu feliz, pastor Edson. Com certeza. E interessante que me vem o que Deus está me inspirando a falar é o seguinte, que semente é uma semente. E ele plantou em 4 terrenos. E a gente percebe que 3 terrenos não deu fruto, porque eram terrenos ruins. Então isso representa as pessoas. Aí você me diz, pastor, mas eu estou semeando amor na minha família, em fulano de tal, estou semeando isso e aquilo, não estou vendo retorno. Primeiro, você tem que semear. A tua parte é semear coisa boa. Agora, o retorno, aí depende daquela terra. Mas você vai ter retorno. Porque tem gente que fala assim,
eu faço tantas coisas boas, parece que eu não estou tendo retorno. É um engano. De duas, uma. Ou você está equivocado, não está fazendo a coisa certa, né? Mas vai colher, calma. Tudo tem um tempo de maturação, não é verdade? Tudo tem um tempo. Então eu estava observando aqui, o primeiro terreno, está escrito aqui, quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, né? No sítio a gente fala o carreador, né? A gente já morou no sítio, isso nem precisa morar para conhecer, mas você passa, eu lembro do meu avô, a gente passava do ladinho numa estradinha lá, e onde a gente passava, ali fica duro. E o meu avô, como eu participei dessa época, que era tudo manual, né? Não tinha os maquinários modernos de hoje, então eu vi ele plantando ali, como ele plantava o milho, feijão, né? Então alguma semente caía ali naquela terra que lá não ia dar nada, porque lá não é lugar, né? Mas alguma semente acabava caindo, né? Então não dava fruto. Mas plantou no terreno certo, né? Então dava uma grande colheita. E ao pé do caminho, aí diz que vieram as aves e comeram, porque a semente está ali numa terra dura, aí vai vir o pássaro, né, as aves, e vai pegar aquela semente. Não é? Isso é bom porque alimenta os pássaros. Né? Você vê que não foi perdido nesse caso. Mas não teve o propósito principal, que era aquela semente dar o fruto específico. A outra parte caiu em pedregais, não tinha muita terra. Nasceu, mas logo veio o sol e queimou-se. Então você precisa entender, eu aprendo que existe a diversidade. Vamos fazer uma analogia aqui da gente agora. Nós estamos falando, a gente não sabe, nós não temos números exatos, né, de quantas famílias estão nos ouvindo, assistindo. Não existe um número exato. Pegando a audiência do rádio, da internet, tem uma noção, uma porcentagem, tipo 5% a gente sabe que tem um X número, mas a gente não tem. Mas vamos supor, tá? Vamos supor que estivéssemos nesse momento ao vivo falando para 25 mil pessoas. Vamos chutar esse número aqui. Então, são 25 pessoas, fora os demais que estão com você na casa. 25 lares, né? Vamos assim dizer. Então, evidentemente, quem está ouvindo e conseguindo fazer o que está fazendo e ainda prestar atenção, eu tenho certeza que está recebendo, está entendendo, está compreendendo. Agora, não quer dizer que nesses 25 mil lugares, né, todo mundo vai entender e compreender o ensinamento. Então, eu estou dando um exemplo simples, dizer o seguinte, então você vai semear e tem uns que vão entender. Tem outros que não vão entender nada. Falam, não estou entendendo esse negócio. Então, coisas espirituais não se entende racionalmente. Coisas espirituais se entende espiritualmente pela revelação da palavra de Deus, do Espírito Santo. E falando nisso aqui, sabe o que me veio à mente? Um texto que parece que não tem nada a ver com o assunto, mas tem um texto aqui que fala de um homem que ele era cego. Ele foi até como se ele estivesse ali numa sinagoga, certo? E Jesus foi lá também. E o que acontece? Aquele homem não enxergava. E de repente ele teve assim, um momento assim que Jesus o curou, como se passou a mão no olho dele, né? Se não foi na sinagoga, ele estava num local, né? E aí Jesus perguntou para aquele homem, você está vendo? Você está enxergando? Aí ele disse assim, olha, eu estou vendo pessoas como árvores. Preste atenção nisso aqui. Porque existem níveis de fé, existe nível de entendimento espiritual. Então tem gente que vai entender no raso. Tem outros que tem um nível maior. Ou seja, quando esse homem, eu estava observando isso aqui, quando esse homem falou, estou vendo árvores, sabe por quê? Porque na Bíblia, árvores significa pessoas. Olha que interessante. Olha que interessante aqui, há um salmo, Salmo 1, vai prestando atenção para você ver que negócio legal. Depois nós vamos orar. Olha só, no Salmo 1, diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui quando você lê na Bíblia árvore, está falando de pessoas. Olha que interessante isso, de pessoas. Então quando aquele homem disse assim, Jesus falou, você está enxergando? Ele falou, olha, eu estou vendo como árvores, né?
Então eu entendi o quê? Que ele não estava enxergando bem. Mas quando você vai estudar mais no profundo, no hebraico, por exemplo, você vai ver que ele estava num nível espiritual elevado, esse cego. Porque ele estava vendo, aí o que Jesus fez? Jesus fez uma mudança ali e abençoou ele de novo. Aí ele, agora eu estou vendo os homens, agora eu estou enxergando. Então, na realidade, ele não estava mal da vista, ele estava enxergando outro nível espiritual. Olha que negócio interessante. Então, árvores aqui, ele está dizendo o quê? Quem ouve a palavra de Deus, recebe a semente da palavra, crê na palavra, coloca em prática os princípios da palavra, é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então você vai dar fruto e vai prosperar. Então árvores aqui coloca pessoas. Voltando ao texto principal aqui, terrenos, né? O terreno. Então o terreno ele vai ter o quê? A chuva, vai molhar aquela terra. Então você vê que tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. O que muita gente não tem, e eu percebo, tem gente que não tem paciência. Tem gente que ela começa algo e logo para. Tem que ter consistência, perseverança. Se está fazendo errado, corrija a rota, descobriu que não está certo alguma coisa, corrija ali, mas tem que ser perseverança. Agora tem gente que quer deitar, dormir e no outro dia acordar tudo mudado, sendo que ela não fez nada para mudar. Olha, é muito forte essa palavra, é fácil você entender. As ervas daninhas, elas ficam em volta ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então existe muita erva daninha que ninguém vai arrancar, é você que tem que arrancar, eu tenho que arrancar. E é incrível como ela insiste em nascer do lado. Então os lençóis das águas profundas que nascem, os mananciais, as profundezas, para hidratar as plantações nos lugares, faz muita diferença. Então toda essa estrutura familiar fraca, frágil que nós temos, que você teve, que não te ajudou, que não te alimentou, que não te sustentou, que não te nutriu, que não supriu, deixou você fraco. Então você foi ficando frágil, insensível. Mas a Bíblia diz que aquele cego, ele não era surdo, ele tinha a sensibilidade aguçada. Então ele sabia ouvir. Ele não sabia ver, mas ele sabia ouvir. Então, quando você ouve, como as crianças ouvem, você pensa que ela não está ouvindo, ela está entendendo tudo. Eu falei com uma criança esses dias, ela entendeu algumas coisas, e entendeu até melhor que eu. Ela entendeu tudo, porque ela ouviu com atenção. Ela entendeu com atenção. Então, você precisa estimular aí a sua sensibilidade para ouvir com inteligência, ouvir com atenção, ouvir com entendimento. Era isso que Jesus perguntava para os discípulos. O que dizem de mim? O que falam de mim? O que dizem aí que eu sou? Não era assim? Então Jesus ele fazia as perguntas. O que você quer que eu faça aí para você? Vem aqui que eu vou lá. Vai lá que aquela já está curada. Então ele dava palavras de ordem. Decretos espirituais você tem que aprender a dar. Já está curado, já está liberto, o médico fez a cirurgia certa, eu vou voltar lá e ele vai dar glória a Deus, e ele vai falar o que você fez, que era para você ficar na cama 6 meses e em 3 meses você ficou bom. O que aconteceu? Você pegou muito peso, então você estragou o que eu fiz, agora nós vamos ter que mexer tudo de novo, vai ter que cortar tudo de novo, e você leva uma bronca, não é assim? Então Jesus não é diferente, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores. Ele pergunta o que você fez de errado, porque ele fez tudo certo. Você lançou a semente numa terra que não era muito boa. Agora você está reclamando porque não colheu. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade e ela caiu. Aquela casa não foi edificada na palavra. Foi edificada no quê? Na briga, na intriga, na confusão. Você quer colher o quê? Vai colher o fruto das suas sementes. E o semeador continua a semear. Exatamente. Nós vamos orar daqui a alguns minutinhos e nós vamos crer que esta palavra você está entendendo para que haja crescimento espiritual. É aquilo que a gente fala na simplicidade. Faça o que é certo à luz das Escrituras. Tá? Faça o que é correto. Seja honesto com as suas coisas e lembre-se, plante boas sementes,
porque a colheita ela vem. E o que acontece? Tem o tempo certo. Aquele texto lá de Eclesiastes 3, né? Que a gente fala tanto também aqui. Sim, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher. Tem muita coisa que você está colhendo hoje. Eu acredito que hoje é um dia de uma colheita. Muita gente vai colher coisas boas hoje. Eu falei, acho que para você, esses dias conversando nós dois aqui, eu ainda falei assim, tem coisa que eu estou recebendo hoje, não é porque eu orei ontem, ou alguém orou por mim ontem. É porque já é um crédito lá de trás que foi liberado agora. Tá entendendo? Tô falando de coisas espirituais. Compreende? Agora é óbvio, de repente você tem algo para receber hoje e nós vamos orar. É claro que a oração da fé, a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que é o justo? Aquele que foi justificado por Cristo. Aquele que está aliançado com Jesus. Não é? Então ele vai orar. E imagina, eu, você e outros tantos que estão ouvindo, a gente vai unir a nossa fé com um propósito. Para que haja uma grande colheita de vidas sendo transformadas, a começar na sua família, vidas tendo um encontro verdadeiro com Cristo, vidas sendo curadas de doenças, de enfermidades. Sim. É o agir de Deus. Jesus nos deu essa autoridade. Até a colheita ela tem propósito. Claro. Então você tem que fazer essa pergunta. O que eu vou fazer com as minhas colheitas? Como eu vou reproduzir? Como eu vou guardar? O que eu vou fazer com a minha colheita? Jesus, ele não esbanja nada, ele não quer que nada se perca, nada. Então ele manda guardar, investir, cuidar, zelar. Porque se você não estiver pronto, se você não estiver preparado para as suas colheitas, você vai jogar tudo fora. E Deus não é esse Deus. Ele quer que você entenda o princípio da colheita. Queridos, é muito forte, porque eu conheço pessoas que colheram muito, mas estão com cestos vazios. Já colheram muito, mas não souberam. Não souberam administrar, gerenciar, governar, distribuir. Ah, Senhor amado, nesta manhã o Senhor é forte, poderoso. O Senhor está fazendo uma grande obra em muitos corações. E nós cremos que vidas estão sendo curadas agora. Pastor, eu sou essa pessoa. Eu já tive muito, mas eu não sabia, ninguém me ensinou. Ninguém me ajudou e eu perdi tudo. Sabe como? Não sei. Eu fui perdendo aqui, fui perdendo ali. E hoje eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Queridos, enquanto há vida, há esperança, tem restituição na casa. Tem milagre chegando para você. Ah, pastor, eu fiquei doente, ninguém me ajudou e eu tive que gastar tudo, eu perdi tudo, eu vendi as minhas casas, eu perdi o meu emprego e hoje eu estou vivendo de favor e eu estou sendo maltratado, ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim. Tem gente falando isso agora, Deus está mostrando aqui, eu sei que tem. Então não fique se sentindo coitadinho, diga, eu sou mais que vencedor, eu cheguei até aqui, Ebenezer, até aqui ele me ajudou e ele vai continuar me ajudando porque eu sou filha de um Deus poderoso, de um Deus grande que é dono do ouro e da prata, ele é dono das terras, das plantações, das nações, ele é dono de todas as coisas, é ele que gerencia, é ele que governa, é ele que administra e ele vai me conectar com uma empresa legal e eu vou arrumar outro emprego. É isso que você tem que se posicionar. Então o homem, ele saiu a semear. Ele semeou num terreno bom, mas ele também jogou a semente num terreno ruim. Demorou ali um tempo. Quem sabe a semente, quando caiu na sua terra, no seu coração, ele estava de luto, ou ele estava cansado, ou ele estava decepcionado, e ela não frutificou. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele te dá uma nova chance, uma nova oportunidade e você vai colher em nome de Jesus. Você vai se reconciliar com Jesus hoje e você vai dar a palavra de ordem e as armaduras celestiais que te guarda, que te livra, que te protege, que te renova, que te restaura. Vai ter restituição na casa. Pastora, de 10 em 10 anos eu perdi muito, de 5 em 5 anos eu perdi muito, eu também perdi, como eu perdi muito. Mas Deus, ele é tão bom que ele traz um renovo na casa
Não tem quem não soube administrar. Mas naquele dia, naquela hora, naquele ano, naquele momento, não teve quem te ajudou, mas estamos juntos com você. E quando a colheita vem, aquele mar alto e aquela pescaria foi tão tremenda que aqueles homens começaram a pescar e o discípulo disse para Jesus, mas eu já trabalhei, Jesus, a noite inteira e eu não peguei nada. Mas Jesus diz para ele sobre essa palavra, é sobre a palavra de Jesus, sobre esta palavra, lance as redes ao mar alto. E ali tremendo, tem a grande colheita, é forte, é forte. É, exatamente, né? Falar a mesma coisa que você acabou de falar aí da pesca, né? O pescador passou a noite pescando e não pescou nada, só no dia seguinte lavando rede, só sujeira. Quando então Jesus, Pedro, ali o barco dele foi cedido a Cristo para ele ministrar a palavra. Então Jesus precisava semear a semente. Então estrategicamente com aquele barco ficou mais fácil, né? de comunicar a sua palavra com o pessoal lá. E depois Jesus fala, ó, volte ao mar. Aí o Pedro responde o quê? Olha, Senhor, a gente não pescou nada, mas como o Senhor está mandando, eu vou na tua palavra, quer dizer, eu vou na semente que o Senhor semeou. Eu vou nessa. É forte, não é forte? É, com certeza. O que você acha? Essa palavra é forte. Com certeza. Então ele falou, como o Senhor está mandando, eu vou na tua palavra. No que o Senhor falou, eu acredito, eu vou lançar a rede. Então ele lançou a rede, porque ele acreditou na semente que Jesus falou. O que era a semente? A palavra de Jesus. E a palavra de Deus é a semente. É impressionante, queridos, é muito forte. Você anda com muitas ervas daninhas. Você anda com muita semente ruim. Semente estragada, semente velha, semente podre, semente que não dá mais nada. Então você precisa limpar o seu coração, limpar a sua mente, limpar as suas mãos, limpar os seus pés. Olha, como eu queria que você fosse lá no quintal depois e olhasse as ervas daninhas que estão lá dentro daquele vaso e você vai entender essa palavra. Nunca mais essa palavra vai sair do seu coração. E você vai entender que esse vício, essas drogas, esse pecado, essa prostituição é uma erva daninha. Você vai ter que arrancar, vai doer, vai doer. Será que eu consigo? Consegue. Consegue porque Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida e você vai florescer. Amém. Florescer é bom, florescer é bonito. Com certeza. Eu estava observando aqui também a questão da semente, né? Que ela pode significar um símbolo. A semente é um símbolo aqui de capacidade de crescimento, né? A semente, tem pessoas que elas são aptas, elas têm uma capacidade de fazer alguma coisa, né? E ela faz ali, é a semente dela, é o trabalho, é a profissão. Então, se for ficar falando de semente, tem vários significados. É profundo isso aqui, é muito profundo, impressionante. Muito observando aqui, ela pode representar também a necessidade de cuidado, de tempo, de condições. E para a gente orar, eu já falei 3 vezes nós vamos orar, né? Pastor, tem isso, né? Estamos terminando, mas é coisa boa. Mas tem um texto para a gente fechar aqui, me veio na cabeça agora, e esse texto ele fala justamente sobre a plantação das sementes. Está escrito aqui Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Eu vou pegar o verso 6 aqui. Pela manhã semeia a tua semente. Pela manhã semeia a tua semente. E à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta... Qual? Da manhã, né? Se aquela da tarde, ou se ambas igualmente serão boas. Eu acredito assim, se ele fala logo pela manhã, ele está dizendo o seguinte, o que significa de manhã? De manhã você sai para o estudo, para o trabalho, para as suas atividades, é um novo dia de você ser produtivo, de você aproveitar o dia com boas coisas, de fazer coisas boas, né? Resolver problemas também, vai fazer parte de tudo isso, né? De um dia. Então, ele está dizendo ó, logo pela manhã, ou seja, logo cedo, já semeia a tua semente. E pode significar também quando você é novo, logo novo, faça a coisa certa. Sabe o que está conectando isso aqui? O capítulo 12 de Eclesiastes. Olha o capítulo 12 de Eclesiastes, diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade ou juventude, né? Antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. O que lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade? Cedo.
Cedo. Então, de manhã representa o quanto mais cedo você fazer a coisa certa, você seguir a Cristo, você fazer coisas boas, vai ser melhor para você. Você vai ter uma velhice maravilhosa. Você vai ter uma terceira idade, ou melhor idade, maravilhosa. Não quero trazer tristeza para ninguém, mas infelizmente existe pessoas de idade avançada que hoje está muito triste, porque não corrigiu algo lá do passado, foi acumulando coisas. Claro, não estou falando de salvação, estou falando de pessoas, nossa, podia estar melhor. Sim, tem muita gente que hoje podia estar muito melhor na vida, em todos os aspectos. Mas foi turrão, sabe o que é turrão, né? Cabeça dura, não ouviu, não quis fazer, então agora é feliz, mas poderia ser mais feliz. É abençoado, mas poderia ser mais abençoado. É isso aí. Então, faça isso aqui. Por quê? A pessoa fez. Aqui está falando de diversidade, de diversificar a sua semente. Tem mais coisa aqui, olha que legal isso aqui, ó. No verso 4, Eclesiastes 11, verso 4. Quem observa o vento nunca semeará. Olha só. Quem observa o vento, tem gente que está observando até hoje. Por isso que a vida não vai para frente, porque ele só fica, o tempo está ruim, o mundo está esquisito, as pessoas estão chatas. Sempre teve esses problemas. Desde quando Adão e Eva pecou, estragou tudo. Jesus veio justamente para consertar esse negócio aí, você está entendendo? Então, na realidade é o seguinte, a pessoa que fala, quando melhorar, eu vou melhorar. Quando melhorar, eu vou ser melhor. Não, você tem que fazer com o que você tem. Você tem que usar o que você tem. Então, quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Fica observando. Tem gente que fala, quando eu tiver mais, eu vou ajudar. Quando eu tiver mais condições, eu ajudo todo mundo. Não, você tem que começar com um pouquinho. É isso aí, Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. Quando Deus quer agir em alguém, fazer um milagre, Ele conecta pessoas, Ele conecta situações. Quer ver um texto aqui? Lá no livro de Reis, quando o profeta lá, o Elias, ele estava em um local que tinha lá o rio, lá o Querite ali, e ele tinha água em abundância, né? E precisava comer. Aí Deus falou com os corvos, leva comida para o meu servo lá. Esses corvos obedeceram, né? E lá levaram lanche para ele de manhã e de tarde, um lanche quentinho, um lanche gostoso, né? Porque do jeito que está na Bíblia, dá até água na boca. Né? O corvo, olha só, levou lá e o homem de Deus foi sustentado pelos corvos, porque quem mandou? Foi Deus. Então Deus manda e quando Ele manda, todo mundo vai obedecer. Quando Ele manda, fala, agora é a hora, entendeu? Então, ele foi alimentado por um tempo. Chegou um momento que a água secou. E daí os corvos pararam, porque Deus falou, Elias, agora eu vou mudar você de geografia. Agora você vai para um outro lugar. Em vez de Deus, preste atenção no que Deus faz. Em vez de Deus conectar aquele homem de Deus com uma mulher rica, Deus conectou Elias com uma mulher pobre. Deus falou, você vai para Sarepta, quando você chegar lá vai ter uma mulher. E essa mulher tem uma necessidade. Essa mulher está passando algumas dificuldades. E Deus estava dizendo o quê? Vai ter milagre lá. Então, quando o Eliseu chega e houve ali um milagre para aquela mulher, ele pede água. Ela rapidamente foi buscar água para aquele homem de Deus. Sim. Mas quando ela foi buscar água, ele já falou, aproveita e me traga um bolo pequeno, me traga um lanche, vamos usar um termo de hoje, um lanche, né? Gostoso. Ela falou, olha, eu vou fazer a última refeição agora e só tem eu e meu filho, essa refeição só dá para nós dois e vamos comer e a gente vai morrer. Então ela estava querendo já dar uma sentença de morte. Mas ali foi Elias e plantou a semente da palavra de Deus no coração daquela mulher e ela obedeceu. Olha só, olha que conexão sensacional. Elias obedeceu a Deus. Vai vendo como o negócio funciona. É assim que funciona, né? É diferente do que o mundo prega, o mundo sem Deus, né? E não acredita na palavra. Olha só, Deus fala com Elias, Elias obedece. Elias vai a Sarepta e Elias, agora orientado por Deus, dá dicas, dá instruções para a viúva. E a viúva, ela obedece às instruções e a viúva foi abençoada. Por quê? Porque ela obedeceu à instrução. Ela semeou uma semente na vida de Elias. Está na Bíblia. Só está bem simples.
Estamos lendo aqui, que é a referência, se você não conhece, está escrito em 1 Reis, 1 Reis capítulo 17. Você pode ler do verso 1 até o 16. Tem toda essa história que eu resumi aqui para você. Ou seja, mas eu vou ler aqui, ó. Levanta-te e vai a Sarepta. Então Deus falou para Elias, levanta-te e vai a Sarepta. Então a primeira coisa que Deus está te falando nessa manhã, levanta-te. Deus quer falar com quem fica em pé. Levanta-te. Ficar em pé, há casos que é necessário você ficar em pé, literalmente, em pé. Nós estamos sentados aqui no estudo, na cadeira, né? Mas às vezes vai ter que ficar em pé. No sentido em pé também tem a ver com mentalidade. Mentalidade. Tem gente que fica em pé, mas a mentalidade está sentada, está morta, está parada. Então Deus está dizendo, levanta-te, toma uma atitude, toma uma postura, se posicione. Porque a vitória é certa, mas você tem que reagir. Você não pode se fazer de vítima, se vitimizando. Ah, nada dá certo para mim, ó céus, ó terra, ah, eu não aguento mais. E aquele que está tão pessimista, ele diz assim, nossa, eu estou ouvindo de novo essa palavra, então está tão pessimista que ele já está rejeitando a palavra. Aí não vai para frente, meu irmão. Aí não vai para frente mesmo. Você está entendendo? Você tem que entender a palavra, a revelação da palavra, não só a escrita, não só a história bíblica, mas o cunho espiritual nela. É porque a oração, ela anda junto com a palavra. Você precisa entender isso. A revelação é a palavra. A revelação é a palavra. Jesus, ele ensinava, ele dava direção para as pessoas. Então a palavra vai guiar os seus passos, guiar os seus caminhos, vai ser alimento para o seu espírito. Oração sem palavra vira heresia. Oração sem palavra vira costume errado. Oração sem palavra é um alimento fraco. Fraco, a pessoa fica fraca. Ela não lembra nem o versículo que foi lido, nem a palavra que foi semeada. Não. A força do Pai, a força do Filho, a força do Espírito Santo, Jesus Cristo, vivo na sua vida, é a palavra. Jesus estava orando, jejuando, Jesus estava lá e o inimigo veio falar com ele. E o que Jesus fez? Ele falou a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Não é comida, não é ficar dormindo, não é ficar comendo, não. Mas é toda palavra que sai da sua boca. É a palavra que cura, é a palavra que liberta. Então tem pessoas que ela já ficou acostumada. Então você fica acomodado. Quando a Bíblia diz fique em pé, ela está dizendo assim, ó, o soldado, quando ele está no exército para as guerras, para as batalhas, ele tem que estar vigiando. Eles têm que estar posicionado. Você que foi para o exército, você sabe. Você tem que estar atento ao inimigo. Ele vem, o inimigo você não vê, ele vem. Então o soldado ele tem que estar atento ao seu ouvido, atento à sua visão. Por isso ele tem que estar em posição, pastor Edson. Sim. Você tem que estar em posição. Então, se posicione. Você vai conseguir resolver tantos problemas hoje, nessa sexta-feira. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção nisso. Tem coisa que você vai resolver hoje. Você vai chegar lá, aquele problema já foi resolvido. Você vai falar assim, nossa, eu vim correndo, eu vim rápido. Se eu soubesse que já estava resolvido, eu tinha ouvido ali mais meia hora do programa Agindo Deus Quem Impedirá. Eu até saí correndo, ouvi de qualquer jeito a palavra que estava me curando, que me liberta. Eu já fiz isso. Eu já passei por isso. Eu já deixei coisas para fazer outras coisas. Eu cheguei lá, já estava resolvido. E eu disse isso. E você faz isso também. Nós fazemos isso. Quando eu falo nós, eu estou me incluindo. Eu sei o que eu faço. E sei o que Deus quer que eu faça. E muitas vezes nós somos precipitados. Queremos fazer do nosso jeito e o nosso jeito dá sempre errado. Não fique tentando fazer do seu jeito. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse problema aí que você está tão preocupado, está ouvindo essa palavra tão rápido, porque nós nem começamos a falar ainda. Esse problema aí, amada, querida de Jesus, até a fila que ia estar longa vai estar bem pequena. Só vai ter 3 pessoas lá e você vai ser atendido.
Então Deus trabalha as suas guerras. Entenda que Deus está pelejando por você. Ele abre os caminhos, ele fecha os caminhos. Quando você se posiciona como um soldado de Cristo, na posição. Pastor, eu estou na posição certa. Deus está falando comigo de uma maneira sobrenatural. Essa palavra está caindo numa terra boa, frutífera e vai florescer. Vai florescer, pastor Edson. Exatamente. Você já ouviu essa frase, ouvinte? Que queres que te faça? Sabe quem falou isso aqui? Que queres que te faça? Jesus. Jesus, um homem. Um homem que era cego. A Bíblia fala o cego de Jericó. Ele diz, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Quer dizer, estava junto do caminho, mendigando. Cego e mendigo. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou. E os que iam passando repreendiam-no para que calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então você vai entender o seguinte, se você está semeando coisas certas e plantando a boa semente, vai ter gente que vai dizer para você, não adianta não, fulano. Você fica aí semeando, não vai dar em nada isso. Isso aí é conversa, isso é enrolação, estão querendo fazer a tua cabeça. Vai vendo, vai ouvindo, se não tem. Em todo lugar vai ter esse tipo de gente que não concorda, mas olha a vida dele como é que tá. Tá uma tragédia. Pode notar. Geralmente, quem critica as verdades de Deus tá numa pindaíba, como diz na linguagem popular. Tá na pior. Porque ele tá cego espiritualmente e ele quer ainda atrapalhar você. Então, quando o cego repreendeu, eles falam, ô irmão, fica quieto aí, fica quietinho aí, tá? Fica quieto. Né? Mas ele não deu a mínima. Ele clamou, ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que ele trouxesse. E chegando ele, aí Jesus fez essa pergunta para o cego. Que queres que te faça? Tá vendo? Você acha que Jesus não sabia? Por que Jesus perguntou? Porque às vezes é necessário você saber o que você quer. Afinal de contas, seja objetivo, não fica contando ladainha, fica contando historinha. Fala o que você quer, mas seja, vai direto ao ponto. No sentido quando você já ouviu a palavra e entendeu o que você quer. Jesus perguntou, que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver, Senhor. E Jesus lhe disse, vai. Aliás, ele disse assim, vê, a tua fé te salvou. Tá vendo? Você é uma palavra e o milagre acontece. É só uma palavra, pastor, eu só preciso de uma palavra. Então os opositores, as situações te promovem. Esse problema que você está tão preocupado vai te promover. Então os problemas nos promovem, as críticas nos promovem, os opositores nos promovem. A erva daninha que está no vaso vai te ajudar a fortalecer os seus ossos, porque você vai ter que se abaixar para limpar o vaso. Então, quando você se abaixa para limpar o vaso, você faz exercício. Quando você faz exercício, você pega na terra. Quando você pega na terra, você mexe os seus dedos. Quando você mexe os seus dedos, você vai ter trabalho. Quando você tem trabalho, você mexe o seu corpo. E o seu corpo precisa de movimento. Se o seu corpo precisa de movimento, a sua mente precisa de movimento. Você vai respirar melhor. É forte, é muito forte. Olha, essa palavra vai longe. Vai longe, isso aqui dá para falar o dia inteiro. O pessoal está esperando a oração. Vai esperando, você já está curado e nem percebeu ainda. A palavra cura. O bom ensinamento cura as pessoas. Né? A conclusão é o seguinte, Lucas capítulo 18, verso 43, no 42 diz, e Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E olha só que povo estranho esse aqui, ó. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Quer dizer, teve um povo que mandou ele ficar quieto. Se ele ficasse quieto, ninguém ia glorificar a Deus, tá vendo? Olha, gente, é muito forte porque Jesus, ele não tinha blá, 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 ele não tinha enrolação. Vai, desce, pega, levanta, toca. Olha, aprenda com Jesus.
Jesus é maravilhoso. Jesus é tremendo. E é com esse Jesus que nós vamos falar agora. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer porque estamos hoje, nessa sexta-feira, Amém, Jesus. fechando Sim, ó mais Pai. uma semana aqui pelo rádio. Queremos. E gratos somos a Ti por essa chamada, por esse ministério, pela nossa vocação, pelo nosso... o Senhor nos separou para o santo ministério de levar a genuína e verdadeira palavra do Senhor aos povos e às nações e à nação brasileira principalmente, Pai. Portanto, obrigado, Senhor, por esse banquete espiritual, por essa comida que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, renova nossas forças e amplia a nossa visão espiritual. Senhor, obrigado por cada pessoa que com alegria estão recebendo essas instruções e estão sendo cheias do Espírito Santo, estão sendo renovadas no dia de hoje, está tendo uma renovação espiritual, está tendo inspiração, está tendo revelação, está tendo novas ideias, novos projetos nascendo hoje, novos negócios brotando hoje, através dessa palavra poderosa, meu Pai. Obrigado, portanto, Senhor, por estarmos aqui e por podermos falar com pessoas que talvez, a grande maioria, a gente não vai talvez conhecê-las pessoalmente. Talvez algumas, mas o importante é que o Senhor conhece cada um de nós. Amém. E sabe das nossas necessidades, e sabe o que cada um está passando, por isso que o Senhor nos deu essa inspiração para a palavra de hoje. Senhor, abençoa essa semente que está sendo semeada, que é a Tua palavra, que possa gerar salvação, cura, libertação, restauração de vidas, restauração da família. Assim nós oramos também pela água que o ouvinte separou, que após a oração se torna um remédio espiritual, e todos esses documentos que ele separou, em forma de contratos de compra e venda, escritura, o documento de um carro, documento de um imóvel, documento de uma empresa, de um negócio, de um contrato social. Ó Deus, libera o Teu favor, dando graça, proteção, livramento e nos livra de todo mal, e que essas causas sejam resolvidas naquilo que só um milagre. O Senhor é especialista em realizar milagres, mas sabemos que tem que ter o ingrediente da fé, a semente da fé, de crer, de acreditar. Nós acreditamos e eu creio que o ouvinte também está acreditando. Então tem provisão chegando, tem milagre acontecendo no dia de hoje, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós cremos nesta palavra que é viva, poderosa, sim, e eficaz, e aleluia, vai de encontro às necessidades, à necessidade desta pessoa hoje, neste momento único, importante, especial, que o Senhor nos dá o fôlego de vida, mais sim, um dia para viver, mais um dia para gerenciar, mais um dia para governar, administrar, produzir, colher, plantar. Mais um dia que o Senhor nos concede de alegria, de paz, de saúde, de renovo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor entra nessa mente, sim, entra sim, neste coração, entra nesta casa e quebra as fortalezas do mal, quebra, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que não deixa essa pessoa crescer, produzir, evoluir, semear. Em nome de Jesus, nós declaramos que essa pessoa tenha saúde, tenha ânimo, receba suas conquistas, cura as mãos mirradas, cura os pés enfermos, cura, Senhor, a dor de cabeça, o estresse, o cansaço, a agonia, a depressão, o pânico. Nesta manhã nós declaramos agora que essa pessoa que estava cega comece a ver, em nome de Jesus, que essa pessoa que estava doente comece a receber saúde agora, em nome de Jesus, saúde no sangue, saúde na pele, saúde no pulmão, saúde nos rins, saúde nas articulações, nos ossos, nos nervos, nos músculos, nas células, na pele dessa pessoa. Em nome de Jesus, essa mulher que passou por uma cirurgia no joelho, nas pernas, na coluna, começa a receber milagres. Essa pessoa que tem uma cirurgia marcada, um exame marcado, uma viagem marcada, em nome de Jesus, ó Pai, nós já declaramos o milagre, a bênção, a vitória, as bênçãos extras. Sim, sim. Os milagres extras, chegando em direção desta pessoa que vai semear hoje. O Senhor vai dar uma bênção extra, sim, e ela vai saber que essa bênção extra, que nem vai sair do salário dela, é para uma boa semente. Ela vai dar nome a essa semente, vai representar algo que está parado, travado na vida dela, e haverá milagres, sim, colheitas, vitórias, em sim, nome de Jesus. Nós cremos em um Deus vivo, poderoso, que faz, que realiza,
Em nome de Jesus, abençoa a Rádio Marumbi, os programadores, os funcionários, todos aqueles que se fazem presente nessa mesa redonda aqui, levando luz, levando paz, levando saúde, levando alegria. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor, livrando, guardando e protegendo de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém, eu recebo, eu tomo posse. Recebemos. Hoje muitas coisas já estão sendo resolvidas no mundo espiritual, toda trava, todo empecilho, todo impedimento não tem poder em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.